Tá? Bom, essa foi uma explicação geral do nosso trabalho. A gente vai simplesmente mostrar aqui o que a gente falou, por exemplo, de planejamento. Certo? Então, mas existem diversas formas e diversas linhas de raciocínio e diversas formas de fazer planejamento. Então, a gente vai testar algumas das linhas de pesquisa, dos temas de pesquisa, na verdade, que a gente tem trabalhado ultimamente. Na área de planejamento, que quem trabalha mais com planejamento diretamente sou eu, a ideia do planejamento que a gente está trabalhando ultimamente é o planejamento discreto de trajetória. Então, a gente está utilizando a teoria de linguagem e controle supervisório para poder definir pontos. Na verdade, a gente não vai definir aquela curva perfeita do robô, vai definir alguns pontos que definam aquela curva da melhor forma possível para tentar acelerar a ideia do planejamento, já que você escolhe uma quantidade menor de pontos. E você faz isso de forma discreta, utilizando a teoria de controle supervisório e a teoria de linguagens e autores. Na área de futebol e robô, a gente tem trabalhado em duas frentes de pesquisa. A parte de inteligência artificial, especificamente a gente trabalhou já com redes neurais, tentando utilizar de duas formas. Uma forma é para fazer a seleção de estratégias, quando a gente tem diversas estratégias, uma estratégia para ataque, uma estratégia para defesa, uma estratégia para meio campo, diversos tipos de estratégias pré-estabelecidas. A ideia é treinar uma rede para escolher, baseado na situação do jogo, escolher qual tipo de estratégia que deve ser utilizada por cada um dos robôs. Essa é uma linha de pesquisa, e outra linha é a seleção de atitude do robô. É você também treinar redes ou utilizar alguma técnica de inteligência artificial para controlar diretamente cada robô de uma forma única. Ou seja, ele não tem uma estratégia para cada situação, ele basicamente vai reagir de forma diferente a cada uma situação, mas tudo isso vai estar dentro da estratégia de controle que foi planejada. E você pode fazer isso tanto utilizando inteligência artificial, redes neurais, estratégia de controle normal, e outra forma que eu tenho pensado em fazer é utilizando a teoria também de controle supervisório, onde você tem diversas estratégias pré-programadas e você vai usar a estratégia de teoria de controle supervisório para escolher qual seria a forma ótima de escolher a estratégia baseada na situação do jogo naquele momento. Bom, outras linhas que a gente tem pesquisado no nosso grupo é a parte de análise de estabilidade de sistemas chaveados, que está muito intimamente ligada à questão da navegação reativa, que é a linha de pesquisa que eu estou mais próximo dentro do nosso grupo de pesquisa. A linha de pesquisa que eu estou mais forte mesmo, é que eu atuo mais de perto. Bom, essa questão da análise de estabilidade de sistemas chaveados é inclusive o meu tema de doutorado, que assim como o Lucas mostrou, em determinadas situações, como aquela situação onde a gente fez um obstáculo no IU, que o robô ficou perdido ali dentro, aquela situação a gente conhece como mínimos locais. Então a gente tenta sempre achar uma ferramenta matemática que consiga comprovar que se os seus controladores, mesmo reativos, forem feitos de determinada maneira, eu consigo provar matematicamente que ele consegue fazer a tarefa, que ele nunca cai naquele tipo de problema que ele caiu ali. Então essa é uma das linhas de pesquisa da gente, é conseguir fazer com que eu faça que o controlador tenha inteligência do robô, mas eu garanto que ele não vai fazer essas besteiras de ficar preso em nenhuma situação. E isso é o que a gente chama de fazer controladores estáveis. E no caso que a gente está analisando agora mais de perto, a gente está tentando provar a estabilidade de uma classe de controladores, um grupo de controladores que são chaveados, e a gente está tentando provar a estabilidade deles, através de ferramentas matemáticas. A outra questão que a gente está trabalhando é a área de reabilitação. A área de reabilitação é quando você tem alguma pessoa que sofreu algum dano e não pode ter teoricamente não teria a mesma qualidade de vida que uma pessoa que não sofreu esse dano. Então a gente tenta, através da robótica, melhorar essa questão. Então, o que a gente está trabalhando hoje? Hoje a gente tem um sistema que, a partir de uma imagem de webcam, a gente consegue detectar onde está o olho da pessoa, que o webcam é um sistema muito barato, e a partir das piscadas da pessoa, mesmo que ela esteja totalmente paralisada, isso já está começando a ser testado, inclusive, em uma pessoa dessa situação, e mesmo essa pessoa totalmente paralisada, ela consegue só a partir da piscada do olho se comunicar. E a gente quer pegar essas informações que a pessoa consiga controlar o robô a partir dessas piscadas do olho. Então, mesmo a pessoa que está completamente paralisada, a gente tentar dar alguma qualidade de vida a partir disso, tá? E, bom, e o que a gente está querendo
usar isso é pegar essa questão do movimento do olho e conseguir controlar uma cadeira de rodas. Isso é um projeto futuro, mas hoje a gente já consegue fazer a comunicação através do olho. E no caso da robótica assistiva, que a gente está começando agora, no caso da assistiva não necessariamente a pessoa sofreu um dano, mas a pessoa pode precisar de ajuda, como é o caso da velhinha. E aí você tem a situação que chega numa certa... Algumas pessoas, pode ser criança, idoso, ou algum grupo de pessoas, pode precisar do robô não para reparar um dano que ele causou, mas simplesmente para que ajude ele a ter uma qualidade de vida melhor. E aí a gente está começando a conversar aí sobre, inclusive, ter uma cooperação nessa linha de robótica assistiva, que seria uma cooperação Argentina, Brasil e França, muito mais com o professor Jugurta, que é uma possibilidade que talvez venha a acontecer. Bom, pessoal, outra linha que a gente está trabalhando agora também, como eu falei para vocês, é a parte de robótica cognitiva. Então, aquelas três linhas basicamente, ou seja, metodologia para avaliação de arquitetura de navegação baseada em padrões humanos, ou seja, uma forma de usar o nosso comportamento como, não necessariamente o melhor possível, mas como uma ferramenta, um elemento de comparação com o sistema automático. Tá? Inclusive, logo esse simulador que a gente usou, ele vai estar disponível na web, as nossas bases de dados, nós temos um site, a gente já vai mostrar para vocês. Então, logo as bases de dados que nós coletamos com as pessoas, arquiteturas de navegação que nós implementemos, mesmo de outros pesquisadores, dados os devidos direitos autorais, que são feito fulano e tal. E também o próprio simulador vão estar disponíveis na nossa página web, para que se um grupo em outro país da América Latina, ou em outro país, ou em outra cidade do Brasil, desenvolver uma arquitetura de navegação e quer comparar ela, quer saber quão boa ela é, quer ter uma referência, pode baixar um simulador, ele implementa a arquitetura dele de navegação no nosso simulador, executa aquelas tarefas padrões para o qual nós vamos ter uma série de dados levantados por pessoas que fizeram essas tarefas, e aí ele vai poder então obter os resultados, suavidade, velocidade média, segurança do controlador dele, e comparar com o que as pessoas e as outras arquiteturas de navegação que nós implementamos já fizeram. Isso vai estar disponível na web. A gente participou do workshop no Vitória no ano passado, no Espírito Santo. Tinham 2 estudantes de doutorado da Alemanha fazendo um trabalho lá na universidade, e eles inclusive manifestaram interesse em ter um sistema desse tipo para poder comparar uma arquitetura que eles estavam desenvolvendo lá na Alemanha. A outra, que essa que ainda estamos prestes a começar, mas ainda não começamos, é tentar usar o que a gente aprendeu aqui para poder fazer uma nova arquitetura de navegação com essa informação. Já tem alguns trabalhos nessa linha, como falei para vocês, a gente vai estudar isso com calma e ver o que de novo, diferente do que já foi feito, de propor algum tipo de melhoria a gente pode fazer. E por último, que esse sim é o de longo prazo. Isso aqui a gente ainda não chegou lá, isso é apenas uma meta, que a gente começar em algum momento a tentar estudar a cognição humana do ponto de vista mais, até fora de robótica mesmo, para entender como é que a gente funciona na medida do possível, tá? Para a partir daí, com base nesse aprendizado, ver o que a gente pode levar disso para a robótica para criar robôs mais autônomos, mais inteligentes, com capacidade de ajudar o ser humano em maior quantidade de situações. Porém, tem o caminho reverso, que é também aplicar a robótica para o pessoal que trabalha estudando isso como uma ferramenta que dê a essas pessoas condições de estudo que com pessoas assim, diretamente talvez seja mais difícil de obter. E, por último, a gente tem aqui a parte de estimação de estados tolerantes a falhas, que é uma das principais abordagens que a gente vem trabalhando. Isso foge. A gente aplica isso aqui para a robótica móvel, como eu já falei para vocês, para poder os controladores terem as informações para poderem agir adequadamente, mas nós temos também alguns projetos com a Petrobras e para eles o que interessa mais é isso aqui, propriamente dito, por causa das plantas de controle que eles têm lá nas instalações industriais deles, os controladores funcionam e precisam saber os estados para operar adequadamente.